Romanos 5, versículo 1. Que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou nos foi concedido. Queridos, eu venho falando e preguei domingo passado aqui a respeito de algo interessante, que era que nós pudéssemos ter o caráter de Deus em nós, o caráter de Cristo. E talvez algo que mais precisamos aprofundar e olhar seja trabalhar o caráter do Senhor em nossas vidas. Tenho lido muito esses dias e examinado a palavra e procurado entender cada vez mais, e me acho aqui ainda, num nível raso, quando vejo uma profundidade incrível para poder pesquisar a palavra de Deus e estudar. Mas tem uma coisa boa, pelo menos eu entendo, é que meu coração está sedento dessa fonte. Estou com uma sede incrível de buscar, de aprofundar. E eu vou buscando e lendo, e acordo de madrugada, e vou à tarde, vou no canto. Eu fico com a família e às vezes minha cabeça está inquieta com isso. De buscar o que é que o Senhor está falando para mim, está falando para a igreja. E que por algum vacilo eu não esteja entendendo, ou não esteja entendendo para a igreja. E o que é que a igreja está entendendo? O que é que nós estamos entendendo? Na quinta-feira, e um grupo de irmãos aqui orando, e aquele grupo de irmãos que se reúne quinta-feira que o Senhor tem visitado. Aleluia. Eu tenho ouvido pouco, porque normalmente estou em outra missão. Não estou em casa. Eu estou em outra área. E na quinta, no domingo, no sábado passado, teve uma pessoa lá no 80 que há 15 dias atrás tinha conversado comigo no aconselhamento na quarta tarde, e no sábado à noite eu fiquei sabendo, 15 dias depois, que ele havia colocado sua vida diante do Senhor. Havia sido entregue ao Senhor, se colocou diante de Deus. Quando foi na quinta-feira, teve uma irmã que veio para cá, que estava ouvindo um programa de rádio, e ela veio e se converteu aqui. No domingo à noite, nós tivemos duas irmãs que também se entregaram a Cristo aqui. E então nós fomos convidados por Eduardo, que é um rapaz que acabara de se converter lá em Xande Cruz, para que pudéssemos fazer um estudo da palavra de Deus na casa dele, que é lá no Aras. Então ele disponibilizou uma Kombi, pegou as pessoas que estavam no PG do 80, do Xande Cruz, e fomos todos para ali. Levei o irmão Pedro e a irmã Geni, que eles tocam violão. Cheguei lá, o Dor já estava com violão, então ficamos duas pessoas tocando violão, então louvamos muito ao Senhor ali naquele local. E ele tinha levado algumas pessoas da empresa dele, lá do mercado, o Eduardo, para também participar daquele estudo. E no meu coração veio alguma coisa, eu dizendo, eu não posso dar um estudo como a gente está no PG, eu tenho que entrar aqui mais tudo, porque o Espírito Santo vai falar outras coisas aqui. E na verdade fizemos uma coisa bem diferente. Louvamos com vários hinos ao Senhor, e não sei, eu estava sem relógio, e depois começamos a pregar a palavra dentro do mesmo estudo. A verdade é que eu vi que algumas pessoas estavam quase cansando, mas depois de uma certa hora que fomos orar, e eu perguntei se alguém ali gostaria de
se entregaram a Cristo ou voltasse para Ele, e foram 3 pessoas. Glória. Uma mulher Aleluia. e 2 homens. Glória a Deus. E eu louvei o nome do Senhor. Aleluia. Porque eu sei que quando terminamos tudo, eu me perguntei assim, irmão, já são 9 horas? Tem uma 9? Oh, Já são 11? Aí eu digo, ela vi que ela estava meio cansada. Mas 11 horas e pouco, e nós saímos de lá quase meia-noite, e eu vim direto para a galeria. Também não estava vendo celular, e cheguei lá, tinha um grupo de irmãos ali na galeria. Deixei Pedro e Geni em casa e saímos 2 da manhã da galeria. aleluia. E o Senhor estava só começando a mover, era para ele ter terminado o dia. Ali, orando. E o Senhor fazendo a obra. Glória a Deus. Irmãos, quando eu ouvi o relato do pastor Zé Rodrigues mostrando a miséria no mundo, daquele um homem que hoje está com 80 anos, está viajando normalmente, eu vi que nós não podemos baixar o cajado agora e reavaliarmos a nossa condição de missionários, de homens e mulheres de Deus. Eu sei que hoje tem um grupo de irmãos aqui, e um grupo que veio domingo passado não veio hoje. Não posso julgar. E muitos talvez daqui não virão no próximo domingo, também não posso julgar. Mas você pode fazer um questionamento. Eu estou pronto? Eu tenho hoje as marcas de Cristo em mim? Eu de fato sou uma pessoa que estou pensando em ter a imagem de Cristo na minha vida? Talvez analisando a questão do caráter de Cristo. Então há algo em nós que precisamos melhorar muito, sem perder os fundamentos da fé. Os fundamentos da fé, eu creio que é aquilo que vai nortear a mim e a você a nunca pisar fora do caminho, embora qualquer vacilo que você venha dar a uma doutrina destoante, você entra por um caminho que terá muita dificuldade de voltar. Eu já falei isso aqui, qualquer igreja, qualquer religião está lotada de gente. Não importa, se você resolver, decidir, espero que nunca faça isso, criar uma doutrina bem estranha, fique certo que daqui 1 ano, 2 anos, está lotado de gente. Não terá dificuldade. Qualquer coisa, já preguei isso aqui. Mas a questão é que nós fomos chamados para termos o coração ardente no Senhor, mas sem fugir dos fundamentos da fé. Eu lembro que o professor Eliseu Pereira, que é lá da Igreja Batista lá no Paraná, uma vez até eu mandei um e-mail para ele, perguntou se eu podia usar o produto dele, o material. Ele disse que sim. Não vou entrar aqui, mas ele colocou algumas coisas sobre conhecer a Deus, para que possa ter uma fé saudável. Nós não poderemos fugir nunca da Trindade Santa, de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo formam essa Trindade, formam uma só pessoa, e tem a mesma essência, o mesmo poder, e formam um só Deus. Nós não poderemos esquecer de que quem habita em nós é o Espírito Santo, e é Ele quem nos santifica, como eu li aqui em Romanos 5, quando ele diz que todas as coisas são colocadas em nós pelo Espírito Santo. Quando ele bota no versículo 5, ora, a esperança não confunde o amor de Deus, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ou seja, até a esperança que nós temos hoje, ela foi derramada pelo Espírito Santo. Para você entender esta mensagem hoje, e entender o seu nível de cristandade, e da sua relação e do seu fundamento, você precisa ter o Espírito Santo. E Ele é quem revela o poder de Deus na sua vida. Você não pode, dentro dos fundamentos da fé, você não pode, por exemplo, vacilar em relação à divindade de Cristo. De que Ele é divino. Aleluia. De que mesmo Ele tendo vindo à terra e esvaziado-se de Deus, Ele não deixou de ser Deus. E também Ele não experimentou o pecado como nós temos ele já introjetado na nossa carne. Você poderá
poderia dizer, mas pastor, o pecado nosso não passou por Cristo? Sim, passou pelo sacrifício. Mas a carne de Cristo nunca cometeu pecado. Quando a Bíblia diz, por exemplo, lá em Romanos, que nós devemos ofertar sacrifícios de louvor, eu poderia dizer holocaustos de louvor. E o que é isso? Que todo sacrifício redunda em morte. O tempo todo nós somos chamados para morrer. Aliás, aqui só está bem agora e só está entendendo essa matéria, e essa que eu estou falando aqui, somente quem morreu. Aleluia. Quem estiver vivo ainda precisa morrer. Verdade. Amém? Amém. Porque se o grão cair na terra e não morrer, fica ele só. É verdade. Mas se morrer, então ele vai germinar. Porque ele lá, você já olhou lá? Como fica? Pode pegar um grão depois que ele germina. Ele apodrece lá. Nasce raiz e vem uma nova planta. Glória a Deus. Então, somente poderá entender o que significa os fundamentos da fé depois que morrermos. Aliás, o Senhor ele está querendo os mortos. Aleluia. Ele não quer os vivos. Glória a Deus. Porque os vivos são o dono de si. Os vivos, eles simplesmente se auto-justificam. Verdade. Os vivos, eles têm suas razões. Os vivos têm as suas defesas. Mas quem morreu, esse agora anda no Espírito. Glória a Deus. Já não vivo eu. Se eu não vivo eu, por quê? Morri. Aleluia. Por que é que muitos crentes no Brasil, eu não quero falar do Brasil, porque muitos crentes dentro da Igreja Batista em Aldeia não conseguem colocar o projeto de Deus além, não conseguem enxergar, porque há muitas coisas que precisam morrer. Paulo disse que nós deveríamos fazer morrer a nossa natureza carnal. Então há uma necessidade da morte, para que eu entenda todo o projeto do fundamento da fé cristã, sobre quem é Deus, sobre a Trindade, sobre a divindade de Cristo, sobre a encarnação de Jesus, a expiação, a cruz de Cristo. Uma vez eu preguei aqui sobre a cruz de Cristo. Nós somos chamados a entender o princípio da cruz de Cristo, a ressurreição, a doutrina da justificação e, claro, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós somos chamados, irmãos, para sermos perfeitos em Cristo. Pastor, nunca vamos. Deve ser um alvo. Amém? Amém? A perfeição do crente deve ser o alvo. E eu digo a vocês, eu estou fazendo uma análise em mim, eu estou espantado comigo, há muita coisa para mudar. Eu falei domingo passado aqui, espantado. Porque eu botei no meu coração agora que o alvo da perfeição tem que existir. Amém. A perfeição em Cristo. Pastor, o senhor que é agora um perfeccionista? Precisamos ser em Cristo. Porque se eu não almejar a perfeição em Cristo, está dizendo que eu estou tranquilo com o meu modo de viver e como estou andando. E que está bom. A carne é fraca, né, irmão? E todo mundo tira isso, roubando de uma área que não tem nada a ver. Quando foi que Jesus disse que a carne é fraca? Quando o povo estava dormindo lá no Getsemane. Não tem nada a ver com tentação. Nada a ver. Ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas é porque Pedro, Tiago, João, o pessoal dormia. Pegava no sono, porque não acreditava. Então não tem nada a ver. O que nós precisamos agora perseguir e aí fazer uma busca geral. Consultar o coração. Ver onde é que está errado. Ideias, pensamentos, atitudes e coisas velhas do passado. O que é que você tem que ir lá e consertar? Aquela pessoa que foi dado calote, volta lá e dizer, eu dei um calote em você um dia. Me perdoe ou eu pago a dívida. Escolha. Você vai torcendo que ele diga, está perdoado. Você fala, paga a dívida. Então, você tem que fazer uma busca. Sabe por quê? Escute. O Espírito Santo não trabalhará
avançar com profusão, com poder na sua vida, enquanto você não almejar ser parecido com Cristo. Em tudo. Quando Paulo disse, eu tenho as marcas de Cristo e ninguém moleste a minha vida, é porque ele estava dizendo, não só isso, você pode, inclusive, começar a me imitar, meu irmão. Então nós precisamos acordar, precisamos buscar a lei, sair da vidinha de 3 orações por semana, orações de 5 minutos, uma leitura da Bíblia de 5 minutos por semana, precisamos mergulhar. Hoje eu acordei cedo e peguei os livros do meu filho, o João, os livros que ele comprou quando estava com a gente na livraria, e comecei a olhar e descobri algumas fontes de que à noite ele não dorme. Aqueles livros infantis, mas uns livros terríveis, falando sobre desobediência dos filhos ao pai, morte, um montão de coisa. Aí conversei com ele. E ele disse hoje ali, pai, vamos na livraria que eu quero livros bons. Amém, Jesus. Eu digo, então vamos fazer uma troca. Vou comprar livros bons para você e esses são meus. Para incinerar. Amém. Entendeu? Então nós precisamos começar a investigar, porque ontem à noite ele estava angustiado com isso, e nós estávamos orando por essas coisas, mas eu disse, peraí, qual é a minha oração? A minha oração é que a paternidade de Deus seja gerada não só no coração dos meus filhos, mas seja gerada também no coração de cada um que aqui está. A paternidade de Deus. E quando a paternidade de Deus for gerada na sua totalidade, nós não teremos mais prazer em nada que nos afaste ou nos empobreça em relação ao Senhor. Nada. Escute mais. Quando nós estivermos no fundamento da fé, com a prosperidade, olhando simplesmente a paternidade de Deus, e também o caráter de Jesus ser formado em nós, nós estamos dispostos a qualquer chamado. A qualquer chamado. Enquanto a gente ainda decide o que vai fazer, que hora vai, que dia viaja, o que iremos falar, enquanto nós decidimos isso, e eu entendo que a maioria dessa igreja ainda ela é quem decide, mesmo sendo crente, vai para o céu, vai, mas muitos ainda decidem aquilo que vão fazer e quando querem. Sabe por quê? Porque ainda falta formação totalmente do caráter de Deus e dizer, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Aleluia. Eu sou o vaso do Senhor. Aí veio uma incomodação em mim, porque eu disse, puxa vida, quando vai se levantar dentro da igreja batista em aldeia, homens e mulheres que vão dizer assim, pastor, eu acabei de fazer um curso aqui de informática, de medicina e tal, e agora é o seguinte, Deus está me chamando lá para o sertão. Lá para a cidadezinha tem 3 mil habitantes, 5 mil habitantes. Quando alguém vai sair daqui e vai falar assim, estou indo lá para o sul da China, estou indo lá para a Índia, estou indo na Europa, lá para Londres evangelizar aqueles muçulmanos, estou indo aqui para dentro das favelas. Irmãos, quantas igrejas nós temos aqui? Tem aqui a Igreja Batista em Aldeia, temos aqui uma presbiteriana, temos ali a Semeador, temos uma Batista missionária mais na frente, tem uma qual? Episcopal, para aqui tem uma outra que abriu ali, que está cheia de jovens, tem uma Assembleia de Deus entrando aqui. Acho que a gente agora tem umas 10 igrejas aqui. Ali dentro tem um montão. Entenda, hoje, qualquer pessoa aqui na área, de uma certa forma, já foi evangelizada. Temos ali no 80 a congregação, tem uma Assembleia de Deus lá, que venham mais igrejas, mas, ao mesmo tempo, o que acontece com as igrejas do sertão que não tem pastores, que não tem obreiros, que não tem missionários, que o pastor vai lá e não aguenta o tranco e ele desaparece lá em 3, 4, 6 meses. Ele fala, não aguenta essa igreja, tem dono, vou embora. Mas será que essa é a visão de Deus? O que acontece com o meu bairro, com a minha rua,
o que acontece com os meus vizinhos, o que acontece com o meu trabalho. Quando eu vi o Eduardo, um homem que, de um temperamento assim, estovado, de uma coisa de altos e baixos, conhecido até dentro da região dele lá, é uma pessoa que, sabe, de cada 5 palavras que falam, 4 são palavrões e tal, e é muito criticado. E esse camarada, ele acaba de se converter, e ele fala assim: pastor, dá para o senhor fazer uma vez por mês um culto desse aqui em casa? Quer trazer meus funcionários? Glória a Deus. E ele ficou no outro dia: pastor, o senhor viu o que Deus fez? A sede desse homem, a sede dele de ver falar assim. Ainda está lá na casa dele, ele tem as imagens e tal. Disse: tenha calma, vá devagar, porque sua esposa não se converteu, não adianta você arrancar tudo aqui, ela não vai entender isso. Tenha paciência, mas Deus está trabalhando com você. Eu quero que você mergulhe na palavra, eu quero que você bote no seu coração: serei um missionário em Xande Cruz, vai fazer uma revolução em Xande Cruz. Se alguém não teve coragem, você vai ter coragem. Se alguém errou, você não vai errar, você vai ser transformado, vai batalhar. Se alguém não quis ser salvo, você vai ser salvo, você vai ser luz. A verdade é essa, amados. Fomos chamados para fazer uma grande, tremenda diferença, mas também nós precisamos estar com o coração disposto aonde quer que o Senhor chamar e enviar. Você não ficar pensando 1 ano, 2 anos. Eu tenho falado isso. Não perca mais tempo de você ser uma pessoa já que é cheio da sua fé. Claro que tudo em você vai viver pela fé. Não tem como. A palavra de Deus diz isso. A nossa vida cristã, se não for em fé em Jesus Cristo, não agrada. A Bíblia diz isso, em Romanos 1, versículo 17, diz que o justo viverá pela fé. Essa é a verdade. É por meio da fé. Como diz aqui também, em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé. Você vai andar pela fé. Então é pela fé que você é liberto, é pela fé que você recebe a cura, é pela fé que você cresce, é pela fé que as coisas acontecem, é pela fé que você se apodera. É isso. Então é pela fé. Você nunca vai agradar a Deus sem a fé. Por exemplo, Hebreus 11:6 diz isso: sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu tenho fé em Deus. Aliás, é muito difícil você encontrar alguém que não tenha fé em Deus. Ainda que ele não tenha, ele se arrota dizendo: eu tenho. Embora ele não viva a ousadia da fé. Mas, irmãos, prestem bem atenção. Nós estamos vivendo um tempo de muita mistura. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Lá em Atos dos Apóstolos, você sabe que todo o livro de Atos dos Apóstolos tem nenhuma campanha financeira. O livro que mais fala de missões não tem uma campanha financeira. Como é que pode isso? Quem pode arvorar-se? Quem pode decifrar por que é que o livro que mais fala de missões não tem uma campanha financeira? Sabe por quê? Porque lá eles não ficavam pagando o missionário para ir. O que é que eles faziam? Eles iam. Eles iam. O que é que eles fizeram? Eles tiveram tanta sede de Deus que eles simplesmente pegaram os seus bens e eles venderam tudo e eles depositaram aonde? Nos pés dos... Não foi no bolso. Só corrigindo. Eles depositaram nos pés dos apóstolos. E simplesmente os apóstolos, eles apenas eram caixa. Imagina-se que Paulo, até o fim da sua vida, tenha deixado 300 missionários. Esse homem, 300 missionários trabalhando no mundo. Tem uma estatística. É tudo muito subjetivo por conta de poucos documentos. Mas imagina que ele tinha deixado 300 missionários. E nós? Você é um missionário na sua casa? Você é um missionário de impacto? Você é um missionário na sua rua? Dentro do seu trabalho, você é, de fato, a imagem que o Senhor colocou você
falar, eu tenho a imagem de Cristo. Deixa eu lhe perguntar, alguém se converte somente conversando com você? Tem vontade de conhecer a Deus? Alguém trocando ideias, batendo papo, conversando, tomando um cafezinho, andando lá no seu trabalho, onde você está, no ônibus, no carro, pegando uma carona, tem curiosidade de saber melhor a respeito do Deus a quem você serve? Glória a Deus. Ou simplesmente você não impacta ninguém? Ou talvez deixe dúvidas? Ou você está muito preocupado em defender talvez a sua igreja, ou talvez a doutrina que você aprendeu, ou tal. Irmãos, toda igreja tem que ter um fundamento. Nós não podemos fugir do fundamento da fé, da doutrina da trindade, da doutrina do sacrifício de Cristo, da expiação, da morte, da ressurreição, mas nós não poderemos fazer disso uma forma tal que não ajude mais a levar alguém para o céu. Onde você chegar, você é o bom cheiro de Cristo? Escute bem, a igreja que não chora pela desgraça do outro, essa igreja ainda está longe de ser a imagem de Cristo. Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças, fala bem-aventurados misericordiosos, esses verão a Deus, aqueles que de fato agradam ao Senhor. O que é misericordioso? Olhar para a miséria do coração do outro e simplesmente se compadecer e chorar com eles. Ou você está mais preocupado com a sua roupa, com o seu bem-estar, se seu filho vai passar de ano e tal, e se as coisas, uma série de projetos que você tem para ser uma hipermãe, um super pai, um super avô, mas você não chora pela desgraça do outro. Irmãos, é um negócio tão sério isso, que nós nos arvoramos melhores do que os outros. Já falei isso, de que quando mata-se um ladrão, um assassino, um delinquente, a gente fala assim, menos um, graças a Deus, estava na hora, embora. Mas entenda, Jesus chorou pelos desgraçados, pelos miseráveis, chorou por essas pessoas, chorou pelas crianças. Eles vinham a minhas criancinhas, das tais é o reino dos céus. Não será, mas é. Nós temos muito mais vontade que o nosso filho se arvore ser um médico, um doutor, e passe as coisas, do que ele seja um exímio, fiel, temente a Deus. Um homem que procure ter no seu coração as marcas de Cristo. Uma mulher que lhe possa... Eu quero dizer a vocês, se meus filhos, sendo gerada a paternidade de Deus na vida deles, e eles falando assim, tudo bem, não consegui aquilo que de repente meu pai almejou que eu fosse tal, mas eu temo a Deus, eu estou absolutamente realizado. Glória. Absolutamente, irmão. Pode ficar certo disso. Aleluia. Porque nós somos estrangeiros em terra estranha. Não confundam aquela terra que Deus prometeu aos filhos de Abraão, dizendo que tudo aquilo é nosso. Não é. Aquela terra que o Senhor disse, onde a planta do vosso pé pisar é vossa. Ele estava falando de uma terra designada no mapa para gerar nela, escutem, para gerar naquela terra um celeiro de pregadores, de homens e mulheres que se levantassem ungidos de Deus, pregadores da palavra de Deus. Para quê? Para evangelizar o mundo. Quando o Senhor disse, tira daí os heveus, jebuseus, heteus, Ele mandou tirar o seguinte, limpa essa área aí eu vou colocar o meu povo, esse povo será santificado. Ele diz lá, leia 2 livros sobre santificação, leia Levíticos e leia o Êxodo. Você quer aprender santificação? Quer aprender o que é ser separado para Deus? Leia o livro de Levítico e leia o seu sinótico, que é Hebreus. Levítico é quando você quer aprender sobre santificação. Aí você quer aprender mais do Novo Testamento, tem um sinótico. O que é o sinótico? É um livro comparado, é igual, ou trata das mesmas coisas, tem uma coisa sinônima. Então esse livro é um livro de Hebreus. Você quer aprender a respeito de escatologia? Quer conhecer a respeito da volta de Cristo?
como é que vai ser? Você tem alguns livros. Você vai ler Apocalipse, você vai ler 1 Tessalonicenses, você vai ler 1 Coríntios 15. Você vai ler a respeito disso. Daniel tem alguma coisa muito já cumprida, mas tem também alguma coisa, Ezequiel também tem. Mas não, você vai pegar e entrar ali. Você quer conhecer porque que Deus separou e falou a respeito de que separou lá em Levítico um novilho sem mancha, e o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e ele era imolado, e então tirava as vísceras e queimava a gordura. Olha aí, sabia que toda a gordura da Bíblia era para ser queimada? E se fosse hoje, muito colesterol não existiria também. Por isso que a Bíblia já avisava lá, mas a gente aqui resolveu entupir os vasos. Então, a Bíblia diz que quando queimava a carne e queimava a gordura, subia a Deus como aroma. Deus gostava de dizer que churrasquinho gostoso, e a presença está lá. É lá, porque a gordura você sabe que cheira. Não é verdade? Então o Senhor, ele sentia o cheiro do sacrifício, mas o sacrifício que era gerado também dava santidade. E nessa santidade Deus diz: eu estarei no meio do meu povo. Aleluia. Leia Êxodo 3 em diante. Então ele estava no meio do povo por causa do sacrifício. Olha que o Senhor não vinha com o sacrifício sobre todos. O sacerdote, ele entrava sempre, mas o sumo sacerdote uma vez por ano. Então nós somos chamados para uma interação em que o caráter de Cristo seja formado em nós, e nesse caráter de Cristo seja gerado a paternidade do Senhor. E a paternidade de Deus é uma relação de Abba Pai, e nessa relação faz com que eu me sinta cuidado por Ele em terra estranha, voltando lá. Nesse mundo você pode ter muitas coisas, mas você é apenas o que diz em 1 Crônicas 29, você é apenas um administrador. Tudo. O Senhor disse que os profetas e aqueles, como está lá todo o capítulo 11 de Hebreus, que o Senhor foi simplesmente as pessoas pensando numa coisa melhor em prol de nós, eles abdicaram, abriram mão. O que é que nós estamos, irmãos, agarrados? Quais os nossos projetos terrenos demais? O que é que nós nos amoramos para os nossos filhos daqui a 10, 20, 30 anos? Qual a nossa pré-ocupação? O que é que nós estamos de fato perdendo sono? Que não seja por oração e por almas. Se é de perder o sono, que seja para que eu possa parecer com Cristo, para que eu possa de fato ter as marcas do caráter de Cristo em mim. Porque as marcas do caráter de Cristo é tudo aquelas bem-aventuranças que estão ali em Mateus capítulo 1, capítulo 5, a partir do versículo 1. O mesmo daquilo que é gerado em nós pelo Espírito Santo, de Gálatas 5, 22, 23. Aí as coisas mudam. Aí nós começamos a ter sede das pessoas, vontade de falar do amor de Jesus. A gente tem vontade de chegar e já ficar preocupado ali, dizendo que é uma coisa que eu tenho que fazer. O que é que o Espírito Santo está falando comigo? O que é que o Senhor quer da sua vida, queridos? Irmãos, em nome de Jesus, não levemos uma vida meia boca, meia tigela. Não levemos uma vida medíocre. Eu sei que às vezes até alguém quer crescer. Aí às vezes a mulher, a esposa bota o camarada para baixo. Não vai bem assim. Hoje não precisa ir para a igreja. Às vezes o filho quer crescer. E aqui dentro já aconteceu isso. E o pai ou a mãe fala assim: mas o pai não que habita nessa igreja, mas fora. Você só vai na igreja no domingo à noite. Seu negócio agora é estudar. Você vai estudar todo dia, tantas horas, um toque de cursinho, mas você vai somente estudar, você vai na igreja domingo à noite. Meu amigo, não é por nada, mas se você não tiver um culto em casa, não tiver uma celebração, não tiver uma paternidade em casa, esse camarada chega aqui arrebentado domingo à noite. Ele está tão arrebentado que talvez ele não entenda nada da mensagem. E no outro dia ele entra lá. Deixa eu lhe falar uma coisa.
Estou trazendo esses dias aqui uma mensagem que vai chamar a educação brasileira à luz das Escrituras. Você vai ficar estarrecido. Você vai ficar estarrecido com Piaget, com Jaime, com todos os grandes homens que influenciam as nossas universidades. Você vai ficar estarrecido com Paulo Freire, à luz da Bíblia, que é um pernambucano conhecido no mundo inteiro. Você vai ficar maluco. Você vai dizer: o que é que eu estou fazendo? E você não sabe que não existe escola laica, não existe escola em lugar nenhum no Brasil, na nossa educação, em que ele está dizendo assim: não, nós não podemos arvorar o pensamento humano. É o que mais tem, é o que mais existe. Não há o laicado em lugar nenhum. Quando o teu filho põe o pé na faculdade, meu amigo, veio a doutrina devastadora. Se ele não tiver os fundamentos da fé dentro da vida dele, se ele não estiver buscando a marca de Cristo no coração dele, se ele não tiver uma sustentação espiritual forte dentro da casa dele, se não existir uma alimentação, se não existir oração, se não existir amizade, ele será tragado. E vários jovens já foram tragados, inclusive alguns daqui. A ponto de chegar a mãe em casa e falar assim: ah, mas você está pensando o quê? Também você acredita em tudo que diz lá da igreja? Miserável. Por quê? Porque foi engolido dentro da faculdade. Nós precisamos abrir os olhos, amados. Precisamos abrir o coração. Alguns pais aqui estão sofrendo hoje com seus filhos porque esses filhos acharam que tinham encontrado a pérola de grande valor, porque tinha achado a riqueza. Para você mandar um filho seu hoje estudar fora do Brasil, você tem que saber se ele está preparado, se ele está com os fundamentos. Você tem que ir lá, simplesmente lá, tem que falar qual é a igreja que você vai lá, tem que ver tudo. Não, eu quero ver a casa que ele vai ficar, porque você está pensando ele ser doutor, pós-doutor, tal. Cuide da espiritualidade do seu filho, para que ele não morra. Leve ele para o céu, antes que seja que receba mesmo, seja chancelado no Prêmio Nobel da Paz, como grande cientista que descobriu como era que se reinventou a roda. Nós precisamos de novo voltar aos fundamentos da palavra. Então escute, não dá para levar uma vida de cristianismo que não aguenta sufoco, cristianismo que não aguenta pressão, porque Paulo mesmo dizendo aqui em Romanos, ele disse assim, no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nossos filhos precisam aprender o que é tribulação. Nossa própria vida aprender o que é um momento difícil no nosso coração. Quando tiver, falar assim: calma, eu vou mergulhar na palavra de Deus. Tenhamos o caráter de Cristo. Tenhamos as marcas de Cristo, como diz, de fato, Mateus 5. Eu vou só reler, sem dar tempo a explicar, mas está aqui escrito. Mateus 5:1. Quando ele diz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E espírito aqui não fala em pobreza comercial ou relacional, mas está falando um espírito em que de fato não se arvora, mesmo quando tivesse o direito de fazer tal coisa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esses aqui são os que choram pelo seu pecado, pela santidade, pela intimidade, pela desgraça alheia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos da glória e do poder de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, irmão, porque deles é o reino dos céus. E essa justiça é o Senhor. Aleluia. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O que é que diz o 12? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão do céu. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Todo aquele que quer viver piamente no Senhor padecerá perseguição. Todo aquele. Mas não é para você, estou sendo perseguido. Oi, mas muita perseguição. Irmão, vá dando glória a Deus e aprofundando, olhando para frente.
Vá louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aprenda a dar glórias ao Senhor nos problemas. Você não, essa terra aqui, não é a terra que o Senhor lhe prometeu. Vou logo avisando. Você pode ser uma pessoa tremendamente abençoada, mas quem é quanto mais abençoado, seja mais abençoador. Aleluia. Quanto mais você entende o processo em que Deus está abrindo as portas para você, está lhe dando a oportunidade de um curso, de um concurso, de montar, de ver, de avançar, seja abençoador, porque melhor é dar do que receber. Então doe a sua vida para o Senhor. Aleluia. E esteja atento aonde o Senhor lhe mandar. Amém, Jesus. Vá. Agora tem gente que fala assim: Senhor, onde tu mandares, eu irei. Mas faz o seguinte, não fala nada. Porque nesse caso, tá bom aqui. Fica, Senhor, melhor não falar nada. Aí nesse caso o Senhor não mandou, está tudo ok. Mas crie disposição no seu coração e dizer: Senhor, eu não me pertenço. Aleluia. Eu sou propriedade exclusiva tua. Agora, irmãos, escute bem. Alguns irmãos nessa igreja, o Senhor vem chamando há anos, mas Ele está esperando não sei o quê, para fazer a obra do Senhor, para trabalhar. Entenda, antes da obra, comporte-se como filho. Depois de se comportar como filho, se comporte como servo. Aleluia. O filho, ele não tem hora para começar, nem hora para terminar. Ele adora como sacrifício de louvor ao Senhor. Ele busca a marca de Cristo na sua vida. Ele tem prazer no Espírito Santo dentro dele. O filho, ele sempre está fazendo festa com o pai. Às vezes também o pai puxa a orelha dele, mas ele sabe que é para o bem dele. Já o servo é todo tenso. Ele está sempre, tem hora para começar, tem hora para terminar, ele recebe salário. Não é assim? De acordo com a CLT no Brasil, é assim. Ele tem hora para começar, hora para terminar. E se mudar alguma coisa, hora extra, tem que pagar. Então é assim. E ele recebe salário. O filho não. Em Lucas 15, um se portava como servo e o outro como filho. Aquele que fez um montão de bobagem, ele se considerava como filho. Embora na oração dele, ele tenha pedido para ser o quê? Servo. Mas quando ele chegou na porta do pai, o pai tratou ele como servo ou como filho? Como filho. E o outro, que era um tremendo servo, o pai queria que ele começasse a se portar como filho. Então, onde quer que você for, onde quer que você vá, onde quer que o Senhor lhe chamar, se porte como filho, mas tenha também a atitude de servo. Porque também nós somos servos do Senhor. Servo essa que Paulo nunca abriu mão dessa prerrogativa. Ele disse: eu, Paulo, apóstolo, doulos de Jesus Cristo, servo, escravo. Ele tinha essa visão. Ele sabia que havia um chamado para pregar entre os gentios. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual o seu chamado? Para onde é que Deus já lhe chamou? O que você está fazendo? Você se porta atendendo ao chamado do Senhor? A gordura está queimando e está subindo suavemente as narinas do Pai, e Ele está dizendo: há um sacrifício para mim. Sacrifícios de louvor, Romanos 12. A isso. Pense nisso, amados. Pense nisso. Por isso fomos chamados para dar pela fé, viver pela fé, exercer o nosso ministério, o nosso chamado pela fé. Fé essa que cresce, fé essa que de fato o Senhor se agrada, a sua crença crescendo no Senhor. Andando na presença dEle, sabendo a presença de Cristo entre nós, a glória dEle, como disse João 1,14, a glória que se manifestou, cheio de graça e de verdade, andando nessa graça do Senhor, porque o Senhor fará uma grande obra na sua vida, mas não é uma obra pequena, em que você se sentirá plenamente realizado. Amém? Você se sente realizado ou está buscando isso? Há uma sede do Senhor no seu coração, há uma vontade incrível de conhecer o coração do Pai. Qual é o filho que se relaciona melhor com o pai? Aquele
que conhece o coração do Pai. Esse filho se relaciona de uma forma extraordinária. O filho que é tímido e se esconde, não quero nada não. Esse filho pode ver que tem uma relação mais difícil. Mas se você quer se relacionar melhor, então conheça mais o coração do Pai. Amém. E viva uma vida superabundante. E viva uma vida extraordinária. Não fuja dos fundamentos da palavra de Deus. Mas, por favor, parem de arranjar desculpas. Porque daqui a uns dias seu tempo acaba na terra. Eu tenho certeza absoluta que você poderia fazer mais do que você faz. Amém. Eu tenho certeza absoluta que você pode ser mais íntimo de Deus do que você já é. Eu tenho certeza absoluta que você pode ser muito mais cheio do Espírito Santo do que você já é. Eu tenho certeza absoluta que há muitas coisas extraordinárias que Deus realizará através de você, muito maiores e melhores do que já realizou até hoje. Eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. Falo com muita convicção. Então lance fora o medo, a covardia, o cansaço, as desculpas. Seja na sua casa, mulher, incentive o seu marido a ser um homem que seja mais ousado. Não fique buscando os defeitos, o esposo, nem dos seus filhos, não fique apontando o dedo. Comece a se levantar como profetas de Deus dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Pastor, como é que é isso? É uma busca, querido. É uma busca. É uma busca. E o Senhor vai lhe abençoar profundamente. Amém? Por sua cabeça, quero orar por você.